Glória a Deus, irmãos. Te exaltamos. Amém, meus queridos? Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria aqui pedir que a mídia, por gentileza, ligasse as luzes para a gente tentar aqui identificar quem que está nos visitando pela primeira vez. A gente quer lhe desejar umas boas-vindas. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, está nos visitando? Você pode levantar a sua mão. Diz assim: pastor, estou aqui hoje pela primeira vez, estou visitando, conhecendo essa igreja. Tem alguém aqui no meio de nós? Eu não enxergo muito bem. Quando você puder levantar a mão. Tem pessoas ali nos visitando. Seja bem-vindo, viu, meus queridos? Sejam bem-vindos. Essa casa é do Senhor, é sua também. Que você se sinta abraçado nesta noite e que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite. Meus queridos, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Quinto livro, você vai ler da esquerda para a direita. Se você trouxe a sua Bíblia, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, Ele próprio expulsará diante de ti nações muito mais numerosas do que tu: os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Versículo 2: e quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio qualquer com alguma pessoa de lá. Não concederás tua filha a um dos seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para o teu filho. Versículo 4: pois, desse modo, o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós, e rapidamente vós aniquilaria. Versículo 5: eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Versículo 6 e último: pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para que seres seu povo querido, seu tesouro especial. Amém, meus queridos? Nós somos um povo exclusivo, especial de Deus. Saiba disso. Saiba que através de Cristo Jesus, quando Ele nos encontrou, nós passamos a ser escolhidos do Senhor, um tesouro especial. Quando eu leio esse texto aqui do livro de Deuteronômio, no capítulo 7, Deus está falando para a nação de Israel, para o povo de Israel, um povo a qual Deus havia escolhido para representar Deus, para ser o exemplo, o modelo para as nações. E Deus liberou uma promessa para aquela nação. Deus havia liberado uma promessa para aquele povo, e era uma terra que a Bíblia nos diz que mana leite e mel. Nós sabemos disso, essa história é bem conhecida. E havia uma promessa de eles conquistar Canaã. E nesse texto, quando eu leio e entendo que quando Deus ele promete algo, Ele cumpre. Porém, entenda isso nesta noite: a promessa que Deus liberou para você,
A promessa que Deus liberou para mim, ela não cai nos céus de mão beijada. Não vai ser vida fácil. Vai ter lutas, vai ter dificuldades. Aquilo que Deus lhe prometeu, e a Bíblia nos ensina, e há mais de 8.000 promessas de Deus escritas no livro sagrado para a minha vida e para a sua vida. Sem falar nas promessas que Deus usa de algum profeta vindo da parte de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, com esse entendimento, nós sabemos que não vai ser fácil aquilo que Deus prometeu para você e prometeu para mim. Quando nós lemos esse texto, nós vemos 7 nações que estavam habitando em Canaã, a cidade aonde Deus havia prometido para o povo de Israel. 7 povos. Povos esses que iriam se levantar contra Israel. Então, o que eu quero falar aqui nesta noite é sobre alguns impedimentos. Impedimentos para herdar a promessa. Desde o aniversário da igreja até os dias de hoje, nós vamos sendo ministrados sobre a promessa de Deus para a nossa vida. Porém, meus queridos, a promessa, ela não vai vir assim de mão beijada, fácil para nós não. Há lutas, há dificuldades. Então, meus queridos, aprenda hoje através desta palavra. E quando eu leio esse texto, eu vejo 7 povos que vão dificultar Israel conquistar aquela terra. E eu queria falar aqui sobre esses 7 povos, que cada um deles tem uma característica. Cada um deles fala algo para nós. Cada povo desse vai falar conosco e nós vamos ver que se a gente não tiver posicionado em Deus, é bem facinho nós não conseguirmos a promessa. É bem facinho, no meio da caminhada, nós pararmos no meio do caminho. E o primeiro povo que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é os hititas. Os hititas eram um povo descendente dos cananeus, descrito como poderosos, famosos por suas carruagens, mestres nos ferros, homens de negócios que compravam e vendiam terras, construíram grandes impérios. A história vai dizer que Abraão, ele negociou com esse povo o terreno para enterrar sua esposa Sara em Macpela. E aqui essa palavra fica um alerta para todos nós. Cuidado, muito cuidado com quem você está negociando. Hoje, você pode negociar, está precisando de alguém por uma necessidade. E por causa dessa necessidade, não procurar uma direção de Deus, não procurar uma orientação a Deus, por causa da necessidade que você está precisando, você muitas das vezes pode fazer aliança com aqueles que Deus não quer que você faça. Alianças essas que muitas das vezes vai nos impedir de herdarmos a promessa de Deus. Então, o primeiro impedimento aqui que nós aprendemos, que impedimentos para herdar a promessa, o primeiro impedimento é aqui, é se movimentarmos, é andarmos, não pela direção de Deus, mas pela uma necessidade. Não ande por necessidade, meus irmãos. Quem anda por necessidade não cresce na vida. Quem anda por necessidade depende do homem, faz aliança com o mundo. Quem anda por necessidade não para em canto nenhum. Hoje está aqui, mas amanhã já está em outro local. Quem anda por necessidade não espera o seu ministério crescer, desenvolver, a sua vida espiritual desenvolver. Porque hoje eu não tenho uma oportunidade de pregar, e aí eu vou sair da igreja que eu estou e vou lá para outra igreja, porque lá vai me dar uma oportunidade.
porque eu não tenho oportunidade de tocar, de cantar, e aí eu estou demorando muito tempo, e eu vou ter que agora, vou dar o meu jeito, vou botar no meu status, eu vou ali, e aí muitas vezes Deus não quer. E aí você não ora a Deus, você não pede uma direção a Deus, e você se move por necessidade. E muitas das vezes a promessa de Deus estabelecida aqui, você não esperou o tempo de Deus, e você sai para um outro determinado lugar, por causa de alguma necessidade sua, e aí você perde a promessa de Deus. Ou vice-versa. Possa ser que você veio aqui nesta noite, e Deus quer você em outro lugar, e você não orou, e você não buscou a Deus, uma direção de Deus, e veio hoje aqui, achando que não, aqui possa ser, que a minha necessidade vai ser suprida. Mas será que você orou a Deus e pediu a direção a Deus, para saber se também se o seu lugar é aqui? Então, meus irmãos, nós temos que ter uma direção da parte de Deus. Aquele que não anda por necessidade, ele anda pela fé. Ele não anda pelo que vê. Ele não anda porque ele está enxergando. Hoje muitas pessoas estão andando por uma necessidade, pelo que vê. Eu vou para a igreja tal, porque a igreja tal é um espaço muito bom para os meus filhos. A igreja tal tem um banheiro, parece um banheiro de shopping. Os amigos são muitas pessoas, tem um network. Eu vou para lá porque tem muito empresário, tem muito amigo, e vai que eu faço alguma coisa e tem alguma coisa em troca. E muitas vezes não ora, não pede direção a Deus e quebra a cara. E não firma os teus caminhos no Senhor. Não tem as estacas, como a gente fala, as estacas fixadas. É uma pessoa inconstante. Hoje está aqui, amanhã está ali, o vento bate para lá, vai para colar. E não permanece firme no Senhor. Por quê? Porque anda por uma necessidade. Anda fazendo muitas vezes negócios que não era da vontade de Deus. E muitas das vezes você perde a promessa de Deus por causa de uma necessidade. Pastor, eu estou necessitando de um namorado. Aí eu estava esperando em Deus, Deus demorou muito. Deus demorou muito, Senhor. Fiquei tão ansiosa, carente das minhas emoções, e fui buscar um namorado lá em outra religião. Fui buscar um namorado lá no mundo. Por causa dos seus problemas no relacionamento, por causa da sua carência emocional, você não ora, você não pede uma direção a Deus, e as suas decisões são impetuosas, por causa da sua emoção, por causa da sua alma, não o seu espírito te direcionando, mas a tua alma desejando. Aí encontra pessoas que não agradam a Deus. Aí quando a fé faz uma aliança com pessoas que não crê no mesmo Deus que você crê, aí depois chega batendo na porta do gabinete dos pastores, reclamando dos problemas do namoro, e depois reclamando dos problemas dentro de um casamento, porque não tomaram uma decisão orientada por Deus, não oraram a Deus, não pediram uma direção a Deus. E por muitas das vezes, muitos casamentos hoje são fadados ao fracasso, porque não pedem a direção a Deus. No texto que a gente leu, fala uma das orientações que Deus dá para o povo: as suas filhas não se misturem com os filhos deles, e nem seus filhos se casem com as filhas deles, não façam uma aliança com eles. Há uma orientação. Você acredita que você orando, Deus ainda fala, te mostra quem é a pessoa certa para você? Então ore, espere em Deus, confia nele. Agora em abril eu faço 22 anos de casado. Dia 18 de agosto de 2003 eu comecei a namorar com minha esposa, debaixo de oração. Oramos,
até Deus confirmar. Eu pedi a Deus uma família, eu pedi a Deus uma esposa, eu pedi a Deus os filhos, que me ajudasse no ministério, que ajudasse a servir na obra. Hoje, 22 anos de Deus, 22 anos depois, eu vejo isso se cumprindo na minha vida. E naquele dia eu me lembro como hoje, apóstolo Mardônio. Assembleia de Deus em frente à Praça da Bandeira, para quem vai aqui na Avenida Universidade, emenda com a General Sampaio, para quem vai para o centro, do lado esquerdo. Foi marcado um evangelismo para os jovens da época. Eu era bem jovem, mais de 20 anos atrás, né? Não sou como hoje. E eu orando a Deus, foi marcado um evangelismo para a gente ir para o centro. Tinha em torno de uns 60 a 80 jovens naquela época. E a gente foi. A Roberta fazia parte desses jovens, está aqui comigo, é testemunha. Eu fui para dia do evangelismo 3 horas da tarde, chegamos lá, só quem chegou eu e a Linete. Deu 3, deu 3h30, deu 4 horas e nada do povo chegar. Olhei para a Linete assim, vamos orar, vamos evangelizar, eu e você, vamos pegar aqui os folhetozinhos, nós vamos pela Generação Paia descendo até a praça ali do Ferreira, entregando as folhas. E ela, eu vou. Vamos. Pois vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar antes de ir. Nós entramos para dentro daquele tempo, banquinho de madeira. Dobramos nosso joelho para orar. Senhor, abençoa, você conosco, Senhor, nos ajuda. E na hora que a gente estava orando, o Espírito Santo falou no meu ouvido, como eu ouço a sua voz. Está aí a mulher que tu me pediste. Essa é a esposa que você me pediu. Eu olhei para ela, me assustei com a voz. Minhas primeiras experiências com Deus. Eu ouvi, olhei para a Elinete. Elinete, tu acredita que o Espírito Santo falou comigo? Deus falou comigo? Eu ouvi a voz agora. Ela, eu acredito. E que tu é minha mulher? Tu quer casar comigo? Ali mesmo eu falei para ela. Ela, eu quero. Com 8 meses de namoro nós casamos. Todo mundo dizendo, mas João Paulo, me chamavam de JP. JP, tu tá doido, tu tá muito novo para casar. O povo dura 4, 5 anos. Ei, meu irmão, Deus falou comigo, meu irmão. Ela é minha mulher, é hoje, é agora, eu vou entrar na arca. E assim eu fiz. Porque foi feito debaixo de uma direção. Porque se eu tivesse andado pela minha necessidade, eu tinha agarrado outras mulheres antes quando ela apareceu na minha vida. Eu estava dentro da igreja, olhava para um lado, olhava para o outro. Quem é a irmãzinha que Deus vai me mandar? Um gavião, né? Como se diz, novinho. Quem é aquela menina, aquela fulana? Mas quando eu entendi isso na minha vida, esperei no Senhor. Elinete veio para a igreja através de uma irmã, aceitou Jesus. Deus trouxe, foi de fora. Aceitou Jesus. E começou a caminhada cristã dela. E até hoje estamos aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, no meio da sua promessa, Deus tinha uma promessa para mim, a minha esposa, a minha família, aquilo que eu tinha pedido a Ele. Se eu tivesse me precipitado, se eu tivesse andado pela necessidade, fazendo negócios que Deus não me agradaria a Ele, hoje eu não estaria aqui nesta noite para contar essa história. Meu casamento poderia ter acabado, poderia ter me arrumado uma mulher que não era para ser a minha. Mas graças a Deus, que eu estava sensível à voz do Espírito. E eu quero acreditar que você também possa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que você não perda a promessa que Deus tenha para você. O segundo povo, meus queridos, eram os gigazeus. Os gigazeus eram diferentes dos outros povos que habitavam em Canaã. A tradição sugere que os gigazeus podem ter deixado a terra voluntariamente, evitando o confronto direto com os israelitas. O problema está aí. Quando as coisas vão ser fáceis demais. Eram bonzinhos. Não houve guerra com eles. Os israelitas vêm ali, vamos sair de fininho aqui, deixar eles possuir a terra. É isso que eu quero trazer para você nesta noite. Existem alguns impedimentos que são as facilidades da vida. Existem algumas facilidades da vida, meu irmão, que muitas das vezes pode nos destruir. Pode nos afastar da promessa de Deus.
A aliança feita errada, como eu dei o exemplo aqui do namoro. Seja ela no namoro, seja ela ministerialmente, seja ela qualquer tipo de aliança que a gente for fazer. Seja uma aliança que por muitas vezes foi feita lá no passado, não com Jesus, mas com outros deuses. E hoje a conta chega. Aliança errada que muitas vezes por causa do pecado, meu irmão, nos afasta de Deus. A facilidade. A gente vive num país, num tempo, que as pessoas querem facilidade para tudo. Ninguém hoje quer sofrer, ninguém hoje quer passar por dificuldade. Para desse jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é maligno. Ah, pastor, mas é fácil, eu consigo bem facinho. Mas, irmãos, é isso que nos tira da promessa. São essas pequenas coisas. Alianças erradas. Ah, eu fiz uma aliança com um sócio ali na empresa, pastor, não tem nenhum problema. Só tem uma coisinha, mas eu acho que não é problema. O cara não crê em Deus. Tu faz aliança com um cara que não crê em Deus, e daqui a pouco esse cara que não crê em Deus vai fazer você quebrar os princípios de Deus na sua vida. Porque você fez aliança errada. Muitas vezes vai fazer você até virar um ganancioso. E a raiz de todos os males é o amor, dinheiro, é ganância. Vai muitas das vezes te afastar. Negócio que a gente quer tudo fácil. Só tem vitória, meu irmão, onde tem guerra. O povo tinha que guerrear para conquistar Canaã. Há uma promessa para mim e para você. Mas Deus quer que você se posicione. Que você seja um guerreiro, cheio do Espírito de Deus, que se posicione como tal. Porque senão, o que pode acontecer comigo e com você é perdermos a promessa do nosso Deus. É pessoas que perdem a promessa de Deus por cada besteira, por qualquer coisinha. Basta arranjar um simples emprego que se afasta de Deus, que não quer mais saber da igreja. Não, eu vou para a igreja, vou pedir um emprego. Aí quando Deus manda o emprego, em vez de estar na igreja agradecendo a Deus, aí muitas vezes vai, não pastor, eu queria dizer para ti que eu não vou vir mais para o culto, porque o meu emprego é na hora do culto. E não tem um outro emprego no mundo não, só existe um, e é na hora do culto. É preciso romper em fé, irmãos. Muitas vezes a gente não acredita. Ah, mas foi fácil, pastor. Esse é o problema. Satanás dá as coisas fáceis para te afastar das promessas de Deus. Ah, meu irmão, eu já disse isso aqui e vou tornar a dizer. Eu trabalhava numa empresa que a minha patroa veio me cobrar as vendas. Porque que eu não tinha fechado um determinado condomínio, eu vendia recarga de extintor, serviço em prédio. E eu disse porque o administrador era um cara corrupto, só tem uma empresa lá e ele não bota mais nenhum. Ela, não, isso é fácil de resolver. Aí eu todo inocente, como? É só você oferecer mais para ele que a gente bota a nossa marca lá dentro. E eu disse, não. Isso para mim não, se só quiser fazer a venda, ficar para a senhora, a comissão, pode ficar com esse dinheiro, mas eu não quero isso para mim não. 2 dias depois ela botou para fora da empresa. E eu acho que na mesma semana ou na outra semana eu fui chamado aqui pelos apóstolos a viver do ministério. E há 8 anos estou aqui vivendo do ministério. Porque há uma promessa para mim, para ser pastor, para cuidar do rebanho do Senhor. E se eu tivesse me iludido por causa de uma comissãozinha, eu tinha perdido a promessa que Deus tinha para a minha vida. Entendeu? Então abre o teu olho, meu irmão, cuidado com o jeitinho brasileiro. Ah, pastor, mas eu vou lucrar mais, as vendas vão aumentar, o meu patrimônio vai aumentar, mas pode ser um dinheiro amaldiçoado e vai muitas vezes trazer problema para você. No começo não, no começo tudo é bom, meu irmão.
Quando Satanás quer pegar a gente, o pecado quer engordar a gente, no começo tudo é prazeroso. Vai dar certo. Eita, tu é doido, estão bombando, cheio de venda, não falta, é muito dinheiro. Mas uma hora a conta chega. Uma hora o que está em oculto há de se revelar. Recentemente eu vi um cara dando um testemunho, um escândalo que teve um banco aqui no Brasil, a gente sabe. E o cara dando testemunho na igreja, dizendo: Deus me abençoou, e os recursos que Deus está me abençoando, nós estamos abençoando a obra de Deus. Deus não precisa desse dinheiro, meu irmão. Um dinheiro corrupto, um dinheiro ilícito. O mundo é assim, oferece facilidades. Deixa eu dizer um negócio para você, por favor, em nome do Senhor Jesus. Não suba neste altar para dar testemunho, dizendo que Deus lhe deu algo, se foi algo ilícito, se foi algo corrupto, se foi algo que quebra os princípios de Deus, porque senão na hora certa Deus vai mostrar, vai revelar o oculto e escondido, e você vai passar vergonha. Tenha temor a Deus. Se está roubando a empresa, se está tirando algo que é errado, se está tirando um dinheiro ilícito, eu vou saber que Deus está me abençoando aqui, meu irmão, cria vergonha na cara. Deus não precisa desse dinheiro. Deus é o dono do ouro, da prata, do bronze, de tudo, e o dinheiro dele não tem sujeira, não tem sangue. Ele é santo. E o mundo é assim, nos oferece facilidade. Então fuja dessas facilidades. Fuja desse jeitinho brasileiro. Você não é cristão? Então você tem que fazer a diferença lá no seu trabalho. Você tem que fazer a diferença na sua igreja. Você tem que fazer a diferença na sua casa, aonde você for. Se você verdadeiramente é um seguidor de Cristo. O outro grupo aqui que o povo ia ter que guerrear eram os amorreus. Os amorreus eram guerreiros ferozes, poderosos, que adoravam os deuses locais. Qual era o nome dos deuses locais que tinha naquela época? Amuru, o deus pastor. Belite, senhora do deserto. A idolatria era o pecado dos amorreus. Isso fala de quê pra gente? O que nos impede de herdar a promessa? Ídolos que nós temos no coração. Ídolos. Alguns líderes religiosos. Tem como ídolo um pastor, tem como ídolo um padre. Outros, um filho. Pedem a Deus um filho, quando Deus manda o filho, em Deus os filhos. Não vem nem mais para a igreja por causa dos filhos. Quer apresentar na igreja como um amuleto para proteger meu filho e depois desaparece. Como é que uma criança dessa vai aprender os caminhos do Senhor se nem os pais dão exemplo? Porque por muitas das vezes, uma criança, um marido, a esposa, pode até virar um ídolo dentro do nosso coração. Uma imagem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não escuta. Está lá nos Salmos. Pode ser um ídolo também que entra dentro dos nossos corações. Um jogador de futebol, hoje está na moda, um time. Um influenciador, né? Se o Neymar entrasse hoje ali por aquela porta, rapaz, eu vou cultuar a Deus hoje ali na Kadosh. Parasse o carro dele e fosse descer, será que ele cultuaria a Deus? Ou a gente ia estar do lado dele querendo tirar foto? Eu sou seu fã. Deixa eu tirar uma foto com você que eu tenho que postar aqui no meu Instagram, Neymar, porque eu sou seu fã. Será que a gente saberia se comportar como tais? Como homem de Deus, como mulheres de Deus? Ou a gente idolatrar o homem? Alguns vão idolatrar o dinheiro. Como eu falei aqui, é a raiz de todos os males.
a ganância, o amor pelo dinheiro. Eu tinha um patrão, era dono de uma empresa de ônibus. Eu me lembro como hoje, mais de 20 anos atrás. Ele chegou na época, o ônibus fazendo a propaganda e tudo. E eu me lembro como hoje, tinha um cobrador de ônibus, Marcelino, do Paracuru, pregava para mim. Eu não era cristão naquela época, não tinha aceitado a Cristo, não tinha esse conhecimento do Evangelho. E eu me lembro como hoje, Marcelino pregando com a Bíblia, e esse dono da empresa chegou, mandou ele guardar a Bíblia e disse que se ele estivesse com a Bíblia de novo na empresa, ele ia espancar ele na frente das pessoas. Que ele não queria crente pregando lá. E ele ainda disse assim, bateu num braço: o meu Deus está aqui, é o meu dinheiro. Ainda disse assim. Isso eu me lembro como hoje. A empresa foi vendida. Começou os problemas da empresa, os sócios, cada um se vira com o que tem. E eu me lembro como hoje, quando eu ia passando em frente à sala dele, ele botando a mão na cabeça e dizendo: ai meu Deus, me ajuda. O dinheiro acaba, a fama acaba, o poder acaba, a juventude, a beleza nossa quando é nova, acaba. A gente vai ficar velhinho, vai ficar ruigado, velho, acaba. Então, meus irmãos, é necessário remover os ídolos do nosso coração para conquistarmos a promessa. Por muitas das vezes nós não conquistamos aquilo que Deus nos prometeu, porque ainda existe ídolos dentro do nosso coração. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, te mostre onde é que esse ídolo está escondido, aonde você precisa remover isso hoje da tua vida, para que você possa avançar, para que você possa crescer no reino, para que você possa crescer na sua intimidade com Deus, para que a sua vida espiritual melhore. O quarto impedimento eram os cananeus, antigo povo semítico que habitava aquela região, conhecido por sua rica cultura, na organização dos estados e influência no desenvolvimento do alfabeto. São considerados como ancestrais dos fenícios e geneticamente dos modernos libaneses. DNA de 90% dos libaneses, segundo alguns historiadores. Eles não desapareceram completamente. E hoje, até hoje, há guerra entre o Israel e entre o Líbano. O que isso aqui me fala? Sobre influência. O impedimento aqui são as influências, as más influências. Um povo de influência dentro de Canaã. A pergunta é: você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Porque se você estiver sendo influenciado, você tem uma grande probabilidade, e se essa influência for má, grande probabilidade de você não alcançar a promessa. Porque você não busca em Deus, você não ora a Deus, você não busca a resposta na sua palavra, você não tem uma direção de Deus. Quem chegar primeiro te influencia. Muito cuidado com as influências da internet, as más influências, como eu estou a dizer, né? Hoje é moda, assim, na fé na internet está passando os cristãos fazendo: eu sou cristão, eu estou vendo aqui o horóscopo. Aí quando a fé, todo mundo está repetindo, fazendo a mesma coisa. Eu sou cristão, eu posso participar do carnaval. Aí passa o cristão, que diz cristão dançando na boquinha da garrafa. Quando a fé, os cristãos estão tudo descendo na boquinha da garrafa. Você é influenciado até no estilo de se vestir. Você não precisa nem comprar algo, mas
A influência da internet vai fazer com que você se endivide e passe a comprar. Só porque todo mundo está usando, só porque todo mundo está vestindo, só porque todo mundo está comprando. Aí a gente tem que lembrar do velho conselho das mamães: você não é todo mundo. O conselho abençoado das nossas mães, né? Elas sabem o que é melhor para a gente. Mas todo mundo está ainda assim. Mas você não é todo mundo. Tem pessoas que têm a fé em Deus, mas por causa da má influência, de repente deixa de crer em Deus. Senta nas rodas dos escarnecedores, senta ali em pessoas que não te edificam, que não te fortalecem, que não tem a mesma fé que você. Aí quando dá fé, as pessoas olham para você: tu vai fazer o que na igreja, mulher? Aonde o pastor rouba teu dízimo e as tuas ofertas, nem é assim que eles dizem. Tu vai fazer o que na igreja? Que a igreja é assim, é cheia de pecador, a igreja é esquiloto, nem é assim que dizem. Aí por muitas das vezes você deixou de acreditar agora em Deus, porque aquela má influência te convenceu. Ela fez com que você se afastasse da verdadeira fé e da promessa que Deus tem para a sua vida. Cuidado com as influências. Muito cuidado com quem você está andando. Pode tirar você da promessa. Deus tem algo para você melhor do que você está passando agora. E por causa de uma má influência, amigos lá do trabalho, vamos sair daqui do trabalho, vamos tomar ali uma cervejinha, né? Assim, cuidado. Vamos sair daqui, deixa tua mulher em casa e vamos passar ali num localzinho onde está cheio de mulher. Cuidado, tua família vai ser destruída, tua casa vai ser acabada, e Deus tem uma promessa grande para a sua vida, e você permitiu ser influenciado. Então abra o seu olho nesta noite. O quinto impedimento são os fariseus. Era conhecido por viver em áreas abertas e ser um povo que não possuía muros, sem limites, e isso os torna vulneráveis. Um povo sem muro, irmão, fala de um estilo de vida exposto, sem defesas. O impedimento aqui é a libertinagem. O impedimento aqui é ter uma vida liberal demais, desenfreada, sem limites. Você será fácil derrotado no meio dessa guerra. Porque uma pessoa sem limites, ela é tendenciosa a ter uma frieza espiritual. Ela é tendenciosa a viver no pecado. Ela é tendenciosa a ser vulnerável a Satanás. O seu estilo de vida vai fazer com que você se afaste de Deus. A tentação vem, mas você não consegue resistir. Porque você não tem força mais para orar. Você não tem força para jejuar. Você não tem força para ler a Bíblia. E muitas das vezes você vai normalizar o pecado e vai achar que tudo é normal. Hoje nós vivemos uma época que as leis estão normalizando o pecado. E por incrível que pareça, irmãos que se dizem cristãos vão usar a própria palavra de Deus para defender os seus pecados. Quem é você para me julgar? Todos nós somos pecadores. É assim. A pessoa está numa vida desenfreada no pecado. Se alguém chegar e dizer: meu irmão, sai dessa. Quem é você para me julgar? Quem é você para me condenar? Ainda vai usar um texto bíblico para poder te confrontar. Mas no fundo não quer sair, não quer ser liberto. No fundo quer viver aquelas velhas desculpas que: pastor, a carne é fraca. Ainda usa um texto bíblico, um versículo. Meu irmão, a gente fala muito de avivamento, mas só vai vir avivamento se tiver libertação nas nossas vidas. Se nós não formos libertos, nós não vamos ser avivados não.
Porque quem está numa vida de pecado não tem vontade para orar, não jejuma, não lê a Bíblia, porque está frio espiritualmente. Há um impedimento aqui, um estilo de vida que te afasta de Deus, um estilo de vida que não agrada a Deus. E a promessa que Deus tem para a sua vida, você vai perdendo ela pelas suas mãos. Deus prometeu, e você precisa se posicionar para poder alcançar essa promessa, porque senão vai ficar no meio do caminho, no deserto. Aquela geração ficou no caminho, morreram no deserto. Quem entrou em Canaã? Josué e Calebe. Foram espiar a terra, tiveram a visão do reino, visão que a terra era promessa de Deus, era bênção, era um lugar que Deus havia prometido para o povo de Israel, uma terra que mana leite e mel, uma terra de uma prosperidade que não nos traz dor, porque a promessa de Deus é prosperidade para nós, mas é uma prosperidade que não nos traz dor. Se você arruma um emprego que faz com que você saia de lá e vai atrair a sua mulher, ei, essa prosperidade aí não vem de Deus. Eu fiquei rico, melhorou a minha vida, mas deixa os filhos em casa, não quer saber da mulher, isso não vem de Deus. Traz a confusão, traz a problema para dentro do teu lar, tem alguma coisa errada. Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Em meio à guerra, Deus não quer que você viva em confusão, em conflitos, em crise. Não, Ele quer que você tenha paz. E essa paz nós só encontramos com a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então, meus irmãos, cuidado com qualquer tipo de libertinagem. Chegamos a essa época agora, da final de semana agora, muitos, por incrível que pareça, vão estar nessas festas. Pessoas que conhecem o Evangelho, que estão dentro das igrejas. Muitos vão chegar para você e dizer: mas irmãozinho, tomei uma cerveja, não faz mal não. Muito cuidado, que por detrás tudo tem algo espiritual, irmão. Por detrás disso tudo há um espírito que age. Nesse caso aí da bebida, o Zé Pilintra é um que domina, que governa. Muito cuidado com o do carnaval. Meus familiares me convidaram para ir para o carnaval. É coisa de família, pastor, vamos ficar lá com a família, Mas tome muito cuidado. Muito cuidado, porque muitas vezes dentro de família tem aquele que gosta de tomar, e quando está na terceira que ele já tomou, já está olhando para a tua mulher com a segunda intenção. Toma muito cuidado aonde tu pisa, aonde tu vai. Tudo tem que ter uma direção de Deus, meus irmãos. E muitas vezes é porque a gente não ora, é porque a gente realmente não procura a direção de Deus. A gente vai no ímpeto, não, eu vou, é um descanso, é não sei o quê. Beleza, cara. Observa, ora, pede a Deus a direção. Um dia desse, eu fui convidado para ir para uma pescaria. 5 horas da manhã, eu acordei empolgado, eu vou. Ei, pastor Irã, eu estou junto, mas Isaías, vamos. Aí o Senhor, o Espírito Santo falou comigo: você não vai, 5 horas da manhã você vai estar comigo. Era algo lícito, eles iam lá se divertir, pegar um peixe, apesar que eles não pegam, tentam, mas não vem um. A história que eu sei. Né, William, não é verdade? O William estava lá também. Então, aí o Espírito Santo me chamou. Não, eu tive que renunciar para poder estar meu tempo com Deus. Tem coisas que a gente precisa, irmão, estar conectado com o Espírito Santo, para saber se é para a gente ir ou não ir. Ainda que seja alguma coisa lícita, ainda vez que a gente esteja com a família e é legal, mas vai ter momentos que Deus não vai querer você estar em certos ambientes. E principalmente nessa época que os ambientes, a maioria, meu irmão, não sei se você sente espiritualmente, mas quando chega a semana do carnaval, parece que bate um gatilho na mente dos crentes. Eita, rapaz, quando eu era do carnaval lá em Aracati, assim começa a falar um.
Aí o outro, rapaz, eu era assim. Aí o outro, rapaz, eu era. Não vou nem falar, que me fala. Você entendeu? Então, meus queridos, porque a carne da gente é a festa da carne, a carne da gente fica logo, né? Fica logo doidinho para tocar uma música, né? E se não vigiar, daqui a pouco você está dançando também. Porque é uma esfera espiritual, meu irmão. No mundo espiritual vai fazer que tirar muita de gente dentro da igreja. O que tem de gente que estão dentro da igreja que nessa época vão cair no pecado, que ainda não foram libertos, que ainda estão vivendo uma vida de libertinagem. Mas eu também acredito que aqueles que Deus tem promessa, aqueles que Deus escolhe, Ele não deixa que a pessoa permaneça lá. Nós estávamos desviados, eu e minha esposa, e foi num carnaval desse, há mais de 10 anos atrás, no Iguape, que a minha esposa estava do lado do paredão, ela de muleta, a mulher nadava de muleta, a gente ia para as festas e tudo, e o Espírito Santo falou com ela, dando a última oportunidade: sai daí que eu estou te dando a última oportunidade, aqui não é o teu lugar. Eu tinha virado a noite bebendo, quando acordei de manhã na casa de pai, quando eu acordei, cadê a Linete? Ele, rapaz, a tua mulher pegou tua filha aí, pegou ou pegou? Eu, como é que é? Acordei, a mulher não estava nem mais, foi-se embora. Quando eu peguei minhas coisas, vim embora também, cheguei, tive uma confusão com ela, e ela disse: João, eu não quero mais isso para mim. O Espírito Santo falou comigo lá no meio do paredão, eu vou buscar Deus, vou buscar a igreja, vou buscar as cores do Senhor. É verdade. Deus nos poupou, sabe, pastor Kilvio, pela sua infinita misericórdia. E ela, acho que uma semana depois, ou na mesma semana, eu soube da vigília, ela foi para a vigília. E na vigília Deus curou ela, fez ela andar normalmente como vocês conhecem ela hoje. Essa é a nossa história quando nós viemos aqui para Kadosh, através da cura da minha esposa. Minha esposa chegou 6 horas da manhã lá em casa e disse assim: Deus me curou. As muletas eu já não ando mais. Agora eu danço e bailo na presença do Senhor. E ela começou a dançar naquela sala, na Francisco Vilela, número 400, casa 5. Ela começou a dançar, bailar, porque o Espírito Santo se apoderou dela, pegou ela, curou ela, e para a glória de Deus estamos aqui. A promessa que Deus havia para a vida dela também. Deus também tem promessa para você. Mas nós não podemos perder essa promessa, meu irmão, na caminhada. Sermos influenciados pelas más influências, como eu falei. Tem muitas pessoas dentro da igreja que infelizmente ainda não são libertas, porque confundiram a verdadeira liberdade em Cristo com viver uma vida de libertinagem. Eu posso fazer o que quiser, que Deus me perdoa. Não é bem assim. Se lhe ensinaram isso, não é bem assim. Eu sei que Cristo morreu por nós, padeceu por nós, nós sabemos, mas ainda tem muita gente que aceitou Jesus, foi se batizada nas águas, toma ceia, serve na igreja, mas ainda não é liberto. Ainda tem pecados ocultos que não consegue se libertar. Se tem uma coisa que o pai tem prazer, é quando um filho pede para se libertar de um determinado pecado. Se tem uma coisa que ele tem prazer, meu irmão, não é quando a gente pede carro, que a gente pede casa, não é isso não. Ele sabe das nossas necessidades. Mas quando ele vê um pecado, ele diz assim: Deus, eu quero me libertar do pecado. Pai, eu quero me libertar do pecado de estimação. Pai, eu já não aguento mais nesse tipo de pecado que eu sei que no fundo da minha alma não te agrada, mas eu não consigo vencer. Se tem uma coisa que ele se agrada é quando um filho ora a ele pedindo isso, meu irmão. Ele, esse aí eu quero, eu vou ajudar. Esse aí, meu irmão, se tem uma coisa que eu acho que o Dayan veio, eu disse para ele, né, se tem uma coisa que mais me alegrou, acho que na minha vida cristã que eu tenho, de 24 anos de fé,
Porque eu tinha um pecado de estimação. Caía, chorava, pedia perdão. Fazia o mesmo pecado, chorava, pedia perdão. Na realidade eu tinha remorso. Não tinha um verdadeiro arrependimento genuíno. Mas uma vez eu cheguei para Deus, abri meu coração e disse: Senhor, eu já não aguento mais. Eu lutei com minhas armas, com minha força, eu já não quero mais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu estou dentro da igreja, mas eu não quero dentro da igreja. Eu não quero mais isso para a minha vida. Aí eu acredito que coisa de pregador. Eu acho que Deus lá de cima olha para baixo e diz: agora você não vai usar suas forças, agora é comigo, deixa comigo que eu entro. Quando eu me rendi ao Senhor de todo o coração, quando eu disse para Deus que eu não queria, mas eu me humilhei diante de Deus, disse que eu não aguentava. Aí quando veio o pecado novamente, eu tive a força para dizer não. Eu disse: não, eu não quero. Você não sabe qual foi a alegria do meu coração em poder dizer não para aquele pecado que me derrubava. Você não sabe a alegria do meu coração que era agradar o meu Deus. Senhor, eu não quero me afastar de Ti por causa do meu pecado. Eu me alegrei, pastor Kivo, eu me alegrei tanto. Aí veio a segunda vez, aí eu disse: não. E veio a terceira. Aí eu entendi que não era pelas minhas forças. Eu entendi que a graça do Senhor Jesus nos basta. Foi a graça dEle, foi o favor dEle, foi a misericórdia dEle. E até hoje eu estou de pé. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, meu irmão, se tem uma coisa que o pai se agrada é quando um filho está arrependido. E um filho não quer viver naquela promiscuidade, na vida de pecado, ele quer agradar a Deus. Aí o pai disse: pô, eu vou te ajudar, porque eu vou te levar a você, vou te conduzir a você conseguir a promessa. O sexto impedimento era os heveus. A natureza desse povo era que eles eram conhecidos por conversas moles, ou dissimulados. Aí eu fui pesquisar, o que significa conversa mole? Conversa fiada, inútil, sem importância. Promessas que não serão cumpridas. Esse povo. Josué, a história diz que Josué, ele fez um acordo com esse povo. Está lá em Josué capítulo 9. O acordo era que eles iam coletar lenha para levar para o tabernáculo. Só que a ordem de Deus era para destruir tudo. Mas Josué fez um acordo de paz. A história vai dizer que os heveus com o tempo foram incorporados na sociedade israelita. Inclusive participaram até do censo de Davi. O que nos faz impedir nesse sentido? São as falsas promessas. Inúteis, ilusórias, que por muitas das vezes vai nos frustrar, vai nos trazer uma falsa esperança. Muito cuidado com aqueles que vão chegar para você, falsos profetas, que vão usar o nome de Deus, vão falar em nome de Deus, mas não é Deus falando por eles. Isso tudo para quê? Para te desviar da promessa. Há uma promessa e Ele quer que você desvie do caminho. É por isso que hoje a gente vê muitos escândalos. Escândalo de pastor, de pregador, de cantor. Uma hora está dentro da igreja, aqui é tudo bonitinho, mas quando está fora é outra coisa, é um bipolar. Na igreja é um adorador, mas fora da igreja vive uma vida desenfreada no pecado. Então, meus queridos, tenham conhecimento da palavra. Porque aqui as promessas foram liberadas para nós, 8.000 promessas. Não seja enganado pelos espíritos de engano, que muitas vezes vão falar o que alimentar o teu ego, o que tu quer ouvir. O que Deus prometeu, Ele cumpre e vela pela sua palavra. Se você recebeu alguma falsa profecia, aonde você foi e não se cumpriu, está frustrado, tenha certeza, não foi Deus que falou através dessa boca.
Cuidado com as falsas promessas. Te afasta daqueles que são profetas que só chegam para ti para te falar bênção. Só fala bênção, só fala bênção e nunca revela o teu pecado, porque ele sabe que tu é pecador. Para te agradar, é bênção para cá e dinheiro para cá. Falar a verdade dói. Eu não sei, mas a maioria dos profetas da Bíblia foi palavras de confronto, que Deus trazia a correção ao povo, abriu os olhos do povo. O profeta foi para Davi também, chegou lá para o rei Davi, e demais profetas que foram usados por Deus. E hoje a gente vive uma onda de falsas profecias, que muitas vezes nos frustra. E muitas vezes, se você acreditar nessa falsa profecia, esse falso profeta, ele está te tirando daquela verdadeira promessa de Deus para a sua vida. Aí tem hora que você não sabe, mas é Deus ou não é? É Deus falando, mas Deus não havia falado assim, agora está falando assim. Traz confusão na tua mente. E Deus não é Deus de confusão. Deus não é o Auê, speech confusão. Ele não traz na mente da gente. Ele traz clareza, ele traz iluminação. O sétimo e último impedimento são os jebuseus. Era um antigo tribo cananeia que habitava em Jerusalém, no meio do povo de Israel. Eles eram descendentes de Canaã, neto de Noé. Eles eram conhecidos pela sua fortaleza montanhosa, que durante as guerras resistia à conquista inicial de Israel. Era uma fortaleza bem defendida nas montanhas. Não foram logo expulsos por Josué, só mais na frente por Davi. Foi complexo conquistar Canaã, irmãos, por causa da resistência desse povo. Não foi fácil não. Isso aqui fala de quê? De resistência, que temos muitas vezes na nossa mente e no nosso coração. Os jebuseus, eles praticavam abominação ao Senhor. Eram idólatras, eram rebeldes, eram orgulhosos, resistiam à soberania de Deus. Era um povo resistente, que dificultou a conquista de Israel. Existem resistências na nossa mente, você sabia? Que se a gente não pedir a Deus graça, misericórdia, se a gente não for liberto, ela vai muitas vezes nos dominar. Ela vai fazer nos cativo. Tem gente que está aqui na igreja hoje, mas a mente está longe. Porque a mente está cativa àquela determinada coisa. O pensamento não está na palavra, não está entendendo o que Deus quer falar, porque a mente está longe. Tem uma resistência aí na mente, que pode ser derrubada hoje. Com um coração contrito, aquebrantado, Deus coloca por terra toda a resistência na nossa mente. Enquanto que o inimigo é orgulhoso, a gente tem que fazer o quê? Se humilhar. É o oposto. Tem muitos crentes que têm resistência na mente, meu irmão. A imoralidade sexual é uma. A maldade na mente. Só vivem no passado, não conseguem vencer na vida. Só pensa no passado. Não consegue romper. Não consegue crescer espiritualmente. Tudo que é novo traz medo, não quer algo novo. Ei, irmão, só nasce o novo na sua vida se você tirar o velho. Você só compra uma televisão nova se a velha sair. A roupa nova só vem quando você tirar a rasgada e jogar fora. O princípio é esse. Só que na mente de muitos há um bloqueio emocional, irmão, uma crença limitante, que nos impede de romper, de crescermos mais em Deus. Eu me lembro que eu tinha uma crença limitante que me maltratava muito.
me lembro que no início da minha fé, era um pregado, aí tinha uns pregadores que pregavam e diziam assim, que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, botei isso na minha mente. Eu tenho que viver igual é franciscano que se diz? Eu tenho que ver bem simples, né? Não posso ser rico porque eu não vou para o reino do céu. Não posso ter uma condição financeira melhor porque eu vou ser impedido de ser salvo, sabe? Aí você tem que andar muitas vezes naquela religiosidade. E meu irmão, se tem uma coisa que nos deixa velho é a religiosidade, até na maneira de a gente se vestir. E aí quando eu aprendi isso, a vencer esse bloqueio na minha mente, as coisas vão melhorando. Mas na Bíblia diz que também tinha homens de Deus ricos, Abraão, Isaac, Jacó e dentre outros, que Deus é o dono do ouro, da prata, não é verdade? Que Deus abençoa, que Ele quer que a gente seja próspero. Só que eu estava vendo só um lado negativo, e isso bloqueava a minha mente, a ter uma condição financeira melhor, a dar uma condição melhor para a minha família. E muitas das vezes, isso vem como resistência na nossa mente. E Deus muitas vezes não quer nos abençoar, não quer nos dar abundância, mas a gente quer viver com aquele espírito de escassez, se vitimizando. Oh, preciso de você, meu irmão, me dá uma ofertinha aí, meu irmão, né? A gente começa a dizer tudo que desgraça, a gente fica, e parece que a gente não tem um potencial, e acreditar, inclusive potencial é a próxima lição do curso do Homem ao Máximo, né, pastor David? O homem potencial, né? Nós vamos ser potentes, Deus é conosco, nós vamos conseguir avançar nas promessas de Deus para a nossa vida, porque Deus vê a gente também como potencial nas mãos de Deus. Então, meu irmão, não deixe esse impedimento te impedir de você conseguir alcançar as promessas de Deus. Resista a essa resistência, tira o foco da sua mente. Se tem algo que está te impedindo na tua mente, que está te aprisionando, que tu não, tira o foco. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Muda a tua mente, tira mais a tua mente das coisas terrenas e busca mais em Deus, nas coisas espirituais, porque é de lá que vem o nosso socorro. Se a cada vez a gente alimenta mais, irmãos, as coisas desta terra, a nossa mente com essas coisas, e principalmente com aquilo que nos faz perder as promessas, a gente não vai conseguir alcançar, porque a nossa mente não está cativa em Cristo. Ela pode estar cativa a um time de futebol quando está jogando lá no Castelão na hora do culto. Ela pode estar cativa com o meu trabalho, que eu preciso resolver uma situação, menos a minha mente voltada para Cristo. E o que nós queremos é que a nossa mente ela seja pura, sã, para podermos herdarmos a promessa de Deus. Então eu queria convidar aqui os filhos de Deus a ficar de pé. Nós vamos